sistema religioso que a gente tem nos dias de hoje é o mesmo que matou Cristo há 2000 anos atrás. E eu posso dizer para vocês com toda certeza de que ele é extremamente covarde. No último vídeo que eu fiz aí refutando o professor Leandro Quadros sobre algumas palavras que ele tem dito e que eu provei com a própria Bíblia o quanto esse cara é mentiroso e quanto ele está errado, como por exemplo quando ele diz que a nação, o povo todo rouba a Deus. Alguns versículos antes mostra bem claro de que a nação que se referia ali era a nação de Israel, os filhos de Jacó, as pessoas que pertenciam àquelas 12 tribos. E que no começo do livro de Malaquias, o próprio profeta se refere aos sacerdotes levitas, que eram os que recebiam os dízimos e tinham ali a obrigação de dividir com pobres, viúvas e necessitados. Então eles não estavam dividindo ali com o seu próximo, com os necessitados, e o próprio profeta deu uma exortação neles dizendo: vocês roubam a Deus, pois não estão dividindo isso com os órfãos, as viúvas e necessitados. E esse professor aí, como muitos outros pastores nos dias de hoje no sistema religioso, pegam essa passagem ali de Malaquias 3:8 e dizem que as pessoas estão roubando a Deus porque não estão dando os dízimos e as ofertas a eles, como se eles fossem o próprio tabernáculo de Israel naquela época. É cada loucura que quando você para analisar, você vê o quão louco é esse sistema, qual é o grau de alienação, loucura desses doutores aí que as pessoas trouxeram aí para si, negando totalmente essa doutrina. Mas muitos não enxergam isso. E eu refutei também, pois ele disse que não existia dinheiro naquela época, por isso que eram dados dízimos em alimentos. Sendo que no próprio livro de Deuteronômio 14, mostra que o pessoal ali trabalhava com dinheiro também dentro do próprio tabernáculo. E que muito antes disso, José foi vendido por 20 moedas de prata. Então, totalmente refutado, não há como contestar essas afirmações, e um monte de gente vem lá para me xingar, para falar que eu sou mentiroso, para dizer isso ou dizer aquilo, porém sem argumentos nenhum. Eu nem respondo muitos comentários porque, se você quer me refutar, faça como eu fiz com ele. Pegue a sua própria Bíblia e me refute com ela, pois com isso não adianta me xingar, não adianta vir com todo esse ódio para cima de mim, pois as pessoas faziam isso com o próprio Cristo e com os próprios apóstolos, defendendo o próprio sistema religioso. O próprio apóstolo Paulo, ele era um defensor do sistema religioso na época. E as pessoas não enxergam isso. Ele era um defensor e perseguia as pessoas que estavam libertas daquele sistema. E aí, até o momento em que ele viu o próprio Messias ali, recebeu o próprio Espírito de Cristo e parou de defender o sistema religioso e mudou de lado. Então mude de lado você também, que está aí agindo dessa forma, pois você não tem argumentos para rebater contra a verdade, e disso eu tenho certeza. E o motivo de eu dizer que esse sistema religioso ele é covarde é porque quando ele se vê sem saída, ele vai buscar argumentos de outras partes e acaba distorcendo cada vez mais as escrituras. Muitas pessoas lá vieram dizendo que Abraão deu dízimo ao sacerdote Melquisedeque. De acordo com o livro de Gênesis e com o livro de Hebreu, a gente percebe que existiu um sacerdócio antes do sacerdócio levítico, que foi o sacerdócio de Melquisedeque, como muitas outras coisas que a gente nem pode imaginar, pois pouco se fala sobre esse sacerdote, não se fala o dia que ele nasceu, o dia que ele morreu, de onde ele veio, de onde ele vem, para onde ele vai, não se fala muita coisa, mas tudo isso tem um propósito, e as pessoas vêm dizer que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, antes ali do sacerdócio levítico, antes ali da lei de Moisés, então nos dias de hoje dízimo deve ser dado. As pessoas, chega até a ser engraçado você querer pegar uma denominação religiosa e querer dizer que ela é igual ao sacerdote Melquisedeque ou que existe alguma relação com isso. Eu não vou ler textos agora para o vídeo não ficar extenso e pesado, mas aconselho que você leia no livro de Gênesis e aconselho que você leia no livro de Hebreus. Porém, vou fazer um rápido resumo aí para que você possa entender e refutar qualquer um desses aí lobos devoradores ou mandados desses lobos devoradores aí, para que eles possam parar de enganar pessoas, para deixar registrado, porque alguns inscritos do meu canal, alguns irmãos aí, ficaram também com essa dúvida aí, sem entender muito bem sobre isso. Abraão acabou de sair de uma batalha ali com reis, vocês podem ver ali, para poder defender ali os seus familiares, para poder resolver uma situação. E quando ele terminou essa batalha, ele encontrou um sacerdote do Deus Altíssimo chamado Melquisedeque. Quem o colocou como sacerdote ninguém sabe, nós sabemos pouca coisa sobre ele. Porém, sabemos que foi um sacerdote do Deus Altíssimo e que vinha com o nome de justiça e de paz, em figura, em sombra para o Messias. Por isso que é interessante você assistir o vídeo que eu fiz sobre lei e graça, para que você entenda sobre as figuras,
físicas, as sombras físicas, para que você entenda sobre o espiritual que veio depois, beleza? Então, Abraão dizimou uma parte daqueles despojos de guerra. Perceba que eu disse dizimou, ele ceifou, ele tirou uma parte. É um sinônimo, não significa que ele deu 10%, mas isso também é irrelevante. Se ele tiver dado 10% a Melquisedeque, a gente vai saber o porquê, ok? Então ele tirou uma parte ali de um dízimo, que em Hebreus fala que é um dízimo de sangue, não era nada dele. Ele terminou a guerra, ele pegou animais, roupas, armamentos de guerra, comida e várias dessas coisas que tinham ali, dizimou, tirou uma parte e entregou esses despojos aí ao sacerdote Melquisedeque. Então vamos raciocinar o que isso tem a ver com líderes religiosos nos dias de hoje. Abraão ia assistir cultos de Melquisedeque toda semana, todo mês? Não, Abraão nunca mais voltou para ver Melquisedeque. Abraão fez isso como um ritual de cerimônia e Melquisedeque o retribuiu como um ritual cerimonial. Ele lhe trouxe pão e vinho, figuras, sombras. O que significa isso? Perceba que Abraão fez isso uma única vez na vida, ele não deu nada do seu tesouro pessoal, pois Abraão tinha bastante dinheiro, ele era bem sucedido. Se a gente trouxer isso para a época do Messias, a gente percebe que o Messias também trouxe a figura de pão e vinho. E qual a relação que Melquisedeque tem com o Messias? Perceba que a carta aos Hebreus fala de Melquisedeque, por quê? Porque a carta foi escrita aos hebreus, ao povo judeu. Então, o autor da carta tem que mostrar ao povo hebreu que existe um sacerdócio superior e anterior ao sacerdócio levítico, o qual o próprio Abraão concordou com esse sacerdócio. Quando ele dá esse dízimo a Melquisedeque, significa que ele concorda que aquele sacerdócio é sim do próprio Criador, colocando o sacerdócio levítico para baixo, pois eles não queriam acreditar que o próprio Messias, que vinha de uma outra linhagem, que vinha da tribo de Judá e não vinha da tribo de Levi, poderia ser um sumo sacerdote, assim como nós colocamos ele hoje como sumo sacerdote das coisas espirituais, do tabernáculo, do templo sagrado do Pai, da igreja, que somos nós, pessoas. Esse é o novo templo, o terceiro templo que os próprios judeus esperavam ele construir fisicamente. Dizem que ele não cumpriu todas as profecias porque ele não construiu o terceiro templo. Mas nós sabemos que o templo está construído, o templo é espiritual, é a igreja, que somos nós. Não uma denominação religiosa, não outros templos, milhares de templos aí, católicos, evangélicos, religiosos, como temos nos dias de hoje. É espiritual. São figuras para que entendamos as coisas espirituais. E Melquisedeque é uma forma do povo de Israel, do povo hebreu, entender que existia um sacerdócio antes do sacerdócio levítico e que sim, pode existir um sacerdócio depois do sacerdócio levítico, que é o sacerdócio do Messias, pois os levitas estavam se achando superiores a tudo e achavam que não poderiam existir nenhum do outro sacerdócio por uma pessoa que não fosse da tribo de Levi. Então Melquisedeque, para nós, não serve para nada. Isso serve para os judeus entenderem que poderia existir um sacerdócio antes, como também um sacerdócio depois do sacerdócio levítico, e que esse sacerdócio levítico não era aí a última bolacha do pacote. É basicamente isso. O que tem a ver com denominações religiosas hoje, com dinheiro, entregar dinheiro para líder religioso, pastor, 10%, padre, poxa, isso não tem nada a ver, infelizmente. Você vê o quão covarde e mentiroso é o sistema religioso. São esses mestres da lei, esses fariseus, esses saduceus que temos nos dias de hoje. E as pessoas muitas vezes, infelizmente, não têm nem a vontade de ser ruim, mas repete palavras e práticas aí desses líderes religiosos totalmente enganosas, sem base. Eu quero que vocês apresentem uma base como essas que eu apresentei para vocês agora, para mostrar que uma denominação evangélica que surgiu há 500 anos atrás, o que tem isso a ver com Cristo e com o sacerdócio de Melquisedeque que surgiu há milhares de anos atrás? Parem para raciocinar, estudem a história de tudo isso e vocês verão que é uma grande mentira. E todos esses pastores e padres, pessoas que usam dessas palavras para poder acumular riqueza, para poder ganhar dinheiro, são mentirosos. Infelizmente, é duro ter que dizer isso, mas está na hora das pessoas começarem a acordar e enxergarem que existe sim um Deus, que existe um Criador, que ama muito a todos nós, que existiu um Messias, que veio nos trazer palavras como essas que eu estou passando para vocês,
e que eles estão escondidos, foram mortos por esse sistema religioso. Abra seus olhos, você não necessita do sistema religioso para encontrar ao próprio Criador. Pelo contrário, ele fecha a porta do reino de Deus para você e para muitas outras pessoas, impedindo que você entre e que eles também entrem.